Esta edição dos melhores contos de Antônio de Alcântara Machado, ela tem uma capa, traz uma capa que propõe um olhar instigante sobre a própria obra. A escolha vem muito a propósito para a gente pensar a dimensão literária que o autor vai desenvolver nos seus contos. Nós temos a figuração de um grupo de pessoas num bar, no Bexiga. Na verdade, nós imaginamos que esse grupo ele desenvolva uma ideia. No centro nós temos certamente imigrantes italianos, a parcela branca dessa foto, ao lado os japoneses, a parcela oriental, e fazendo parte do grupo, mas não no grupo, marginalizado do grupo, de perfil, um negro de pés no chão. Quando nós pensamos nessa imagem, nós já recuperamos a força das tensões sociais vigentes na época. Quer dizer, há um grupo aparentemente homogêneo, em termos de congraçamento, mas na verdade essa mesma junção espelha as tensões vivenciadas no momento em que a imigração italiana é muito forte. Porque hoje, em 2017, 90 anos depois do lançamento de Brás, Bexiga e Barra Funda, ela teria interesse para os leitores de hoje. Ler essa obra significa uma espécie de recuo temporal, recuo histórico, que pode nos ensinar, não apenas em relação a uma experiência literária nova, mas também em que medida esse tema, a imigração, os tipos singulares da cultura brasileira, elas ganham força e repercutem no nosso pensamento de hoje. Existe uma proposta desse escritor em compor uma prosa nova. O que seria uma prosa nova no modernismo? Seria uma espécie de reação a uma certa tradição literária em que escrever era escrever bonito. Olha, escrever bonito na percepção do Alcântara Machado era escrever difícil. A eloquência, a prosa enfeitada, o estilo, as frases empoladas, o que nós chamamos de agilidade nessa escrita literária, representa um esforço do autor em dizer as coisas de fato como elas são. O Alcântara Machado vai dizer pão é pão, queijo é queijo. Ou seja, há uma aproximação dessa realidade. Ela se dá, sobretudo, pelo uso de períodos curtos, de uma prosa ágil, de uma escuta dessa fala da rua, essa prosa nova, seca, potente, ela se constitui pela força da imagem. Se nós pensarmos, por exemplo, em um conto como A Sociedade, quer dizer, a Sociedade, como título de um conto, de Brás, Bexiga e Barra Funda, já mostra então uma organização que coloca nos seus estratos diferentes espaços, resultantes de uma economia que vai separando as pessoas. O conselheiro possuía uns terrenos em São Caetano, coisas de herança. Não lhe davam renda alguma. O cavaliere Ufficiale tinha sua fábrica ao lado, 1.200 teares, 36 mil fusos. Constituía uma sociedade. O conselheiro entrava com os terrenos, o cavaliere Ufficiale com a capital. Arruavam os 30 alqueires, vendiam logo grande parte para os operários da fábrica. Lucro certo, mais que certo, garantidíssimo. Eu já pensei nisso, mas sem capital o senhor compreende, é impossível. Perbacco, doutor, mas eu tenho capital? O capital sono io. O doutor entra com o terreno, mais nada, e o lucro se divide no meio. Aí o narrador constitui a cena com a tensão da linguagem, dizendo o seguinte: o capital acendeu um charuto. O conselheiro coçou os joelhos disfarçando a emoção. A negra de broche serviu o café. Reparem que numa único parágrafo, ele consegue constituir a tensão social. O capital acende o charuto, o outro se beneficia, a tradição aristocrática se beneficia desse negócio, e ao lado a figura da negra que serve o café. Então nós temos aí toda uma configuração social desenhada em pouquíssimas palavras.
piove, a tempo che piove qua, Gigi. E io, Esse esforço de sempre io. compor o literário a partir de traços é que permite ao leitor participar ativamente desse processo de criação. Ou seja, nós vemos muito pouco as personagens da Alcantara Machado. Por exemplo, Caetaninho, temos alguns traços descritivos. Liseta, nós quase não vemos a menina. O Genarinho, nós sabemos que ele tem cabelama cor de abóbora. E justamente essas três crianças, que são personagens fortes do Alcantara Machado, elas são vistas como quase uma caricatura, mas quando nós acompanhamos a história dessas crianças, nós vemos uma dimensão humana muito forte, muito densa. O que nós acompanhamos é o sonho, o desejo, a dor, o sofrimento. Quer dizer, entre os traços sumários e a representação desses personagens, o leitor se projeta, constrói, participa dessa ficção. A ficção de Alcantara Machado, em grande medida, é datada. Nós encontramos em Brás, Bexiga e Barra Funda, na Anjos da China, são momentos de uma história em que a imigração ganha força e ela é que movimenta esse crescimento do Estado, do capital. Em que medida essa narrativa ela pode ser atualizada, ela pode ser vivida hoje como uma experiência forte. Quer dizer, nesse sentido é que nós podemos imaginar que um autor permanece no campo literário, na medida em que ele continua sendo lido, continua sendo vivenciado com uma experiência muito próxima. O que nós temos sempre nesses contos, nesse olhar sobre a realidade brasileira, é uma visão crítica. Ou seja, uma visão que quer captar as tensões presentes nesse espaço social. É uma espécie de catálogo brasileiro, é uma expressão que o Alcantara vai usar para descrever esse livro de contos. O que nós vamos encontrar lá são figuras que representam, de uma certa forma, talvez certos espaços, certos modos de ser, certas experiências individuais. Esse caráter individual ele tende a ganhar uma abrangência maior. Interessa para o autor perceber o patriota, a mãe de família dentro do sistema patriarcal, pensar o revoltado, pensar o inadaptado, pensar o marginalizado. A história feita por pessoas, de fato, né? A história vivenciada pelas pessoas, as pessoas que sofrem a história, invertendo aí a percepção. Quando nós olhamos para a história de hoje, a imigração boliviana, os haitianos, os sírios, que chegam até aqui numa situação precária, que vivenciam uma experiência de contato, de aproximação, de esforço de sobrevivência, né, com uma vivência interna difícil. Ou seja, estamos pensando essa história a partir do humano. Eu acho que, nesse sentido, a obra do Alcantara Machado continua viva, propondo o tempo todo para nós um olhar mais fundo, mais denso, que ultrapasse a caricatura e chegue até as pessoas. Essa dimensão mais forte de todos nós, que para além do datado, do aqui e do agora, vivencia a solidão, a angústia, o medo, a inveja. Essa é a dimensão humana forte dessa obra. É lá que nós encontramos Alcantara Machado hoje. E depois, e adiante, Alcantara Machado continua.